cada mulher evolui de uma forma diferente. Tem gente que realmente vai precisar de um estímulo a mais, seja na alimentação, seja num suplemento, seja com o uso da bombinha, se precisar. Então tem mulher que fala, eu já tenho que alugar a bombinha? Não, calma, não faz isso ainda. Eu fico desesperada, eu chego para passar visita no alojamento, tá a mulher com uma bomba elétrica com presença de colostro. A gente não usa bomba elétrica enquanto tem colostro, a gente só usa bomba elétrica depois que o colostro já desceu, que já está no leite de transição. Tudo isso a gente vai conversar hoje. Por quê? Porque atrapalha a descida do colostro, é para fazer ordenha manual. Então, assim, para a gente pensar, né, o objetivo da roda é como promover a amamentação, o que fazer para essa amamentação dar certo. Então, para isso, a gente tem em mãos de alguns recursos, que é o que nós queremos compartilhar aqui hoje com vocês. Amiga, pega aquele mapa mental atrás. Tem um para cada um. Esse aqui? Posso só tirar uma dúvida, já que você Claro, claro, A fala. questão do o mapa colostro mental. que você falou, ele fica presente até em que momento da amamentação? Depende, tem mulher que com 3 dias já começa a mudar para o leite de transição, com 5 dias. Então a gente vai olhando a característica, você vai ver a cor do leite vai mudar, a densidade do leite vai mudar. Mas enquanto não houver a apojadura, descer aquele leite mais esbranquiçado, num volume maior, a gente não usa bomba. E faz ordenha manual porque é necessário. As pessoas falam assim, passa bucha vegetal. Você pode fazer? Pode. Isso vai atrapalhar? Não vai. Isso vai ajudar? Talvez. Por quê? Porque eu preciso de muito mais coisa do que um peito, do que um mamilo mais resistente, digamos assim. Entendeu? Mas a questão da dor e da fissura não atrapalha a amamentação? Atrapalha a amamentação, com certeza. Mas a mucosa ficar mais resistente pode acontecer ou não com a bucha. Não é o fato de você passar a bucha, não é o fato de você se expor ao sol, que matematicamente você vai ter um bico que não vai fissurar. O que vai me ajudar a ter um bico que não fissura? Uma pega adequada. Você pode nunca ter se exposto ao sol e o seu bebê pegar perfeitamente e a amamentação vai fluir. Entendeu? Então, por isso que é os dois. Não é só o que você faz com o seu peito. A gente precisa esperar o neném nascer para a gente poder avaliar, para a gente fazer a intervenção no processo. Entendeu? Na consulta de pré-natal, muitas de vocês perguntam isso, né? Ai, meu bico tá ficando escuro. A areola tá aumentando e tá ficando escurecido. Isso já é uma mudança fisiológica para a amamentação. Já Por quê? está, Sim, já está. Porque ele começa, vocês percebem, tá mais áspero, tá mais grossinho. É para fazer o quê? Para ficar mais resistente. Cria uma resistência ali na areola, porque o bebê vai ficar ali 40 minutos mamando. Então já deixa aquela pele mais grossinha, mais espessa, justamente para diminuir a chance da fissura. Claro que não é somente isso, como a Flavinha acabou de colocar. Mas assim, tá vendo que o próprio corpo já se prepara? A gente já tem esse preparo natural. Sim. Então, o que a gente faz? Evitar ficar muito com esse estresse, né, de coisas. Porque tem que comprar isso. Porque tem que fazer aquilo. Porque funcionou como vai funcionar comigo. Não, ninguém é igual a ninguém. A gente viu aqui, né? Cada história é única. E a gente pensa que não, mas essa história toda que a gente tem lá atrás influencia ali na hora da amamentação. E é isso que a gente está querendo trabalhar. E aí aqui então nós temos os amigos da amamentação. Como a gente vai promover a amamentação? O que a gente precisa? Quais são os arsenais para esse processo andar com mais leveza, com menos incômodo? Então, primeiro, gente, rede de apoio. E aí nessa rede de apoio é muito importante o que a gente discutiu, que é a sua história prévia, qual é o seu valor cultural, o que você espera desse momento. Porque no momento em que o bico rachar, todos os bicos racham? Não. Mas no momento em que acontecer alguma dificuldade, o seu esposo ou o seu companheiro, né, a pessoa que vai estar ao seu lado, tem que ter ciência e tem que ter a convicção de que aquilo ali é tão importante para você que ele vai te dar força, que ele não vai ser a primeira pessoa que vai falar, aqui, vamos dar mamadeira, tá difícil demais, né? Porque é difícil? Para a maioria é. Tem algumas que os bebês já nascem mamando, essa daí nasceu mamando. Mas com o meu primeiro filho foi muito difícil, nada dava certo. Eu fui pro banco de leite 12 vezes. Não sei se Sheila lembra, eu andava com uma bomba de leite, eu tirava 150 ml antes de botar ele para mamar. E por que deu certo? Porque o meu marido me apoiava demais, demais. As outras pessoas ao meu redor, o meu círculo cultural, não tinha essa dimensão de que para mim era tão importante. Então, por exemplo, meu filho foi perdendo muito peso.
a minha mãe, ela não falava nada porque eu era muito assim, eu nem comprei mamadeira pro meu enxoval. Eu era um pouco assim, hoje eu não sou mais, mas eu era um pouco assim. E a minha mãe olhava assim, nossa, tá perdendo tanto peso, meu Deus, me dá uma pena. Então, assim, Doida pra botar uma madeira logo. doida pra botar uma mamadeira, doida pra botar. E aí, eu tirava esse leite todo, tirava, e meu congelador era lotado. E assim, ela, mas você não quer comprar uma lata? Quer dizer, o problema não era nem falta de leite. Meu filho estava perdendo peso, mas era porque ele era um bebê sonolento. E aí eu vinha nessa luta do banco de leite na época, ele tem 11 anos, na época não tinha consultora de amamentação. Esqueci de falar, eu sou consultora de amamentação. Na época não tinha consultora de amamentação e isso depois vocês vão ver, assim, né, que é uma coisa, assim, que eu recomendo que se vocês precisarem, não demore a chamar, porque ajuda muito, mas a gente vai chegar lá depois. Então, assim, eu tive todas as dificuldades com a amamentação. Eu tive uma hiperprodução, então o meu peito ele era muito duro, ele não conseguia abocanhar, era um bebê sonolento. Depois eu tive mastite, eu tive fungo, meu bico do peito saiu na boca dele, sabe? Então, assim, foram muitas as coisas. E eu falo assim, por que que deu certo? Porque meu marido não me deixou desistir. Porque nos momentos de fragilidade, eu teria desistido, era bagunça de translactação, era leite caindo para um lado, leite caindo para o outro. E aí, meu peito ficava igual uma torneira aberta. Um dia meu marido falou assim, meu Deus, é só você abrir a boca, engolir, não tem que fazer mais nada. Tinha bastante leite. Tinha muito, não tive dos outros dessa quantidade. Tive o suficiente. Mas eu tive uma pessoa que estava ali segurando perrengue e que mesmo ele não tendo uma história cultural também que envolvesse ele na amamentação, ele tinha o quê? A minha força de vontade, o meu desejo. Ele sabia que para mim era muito importante. Então, assim, a rede de apoio é importante. Você ter pessoas que te ouçam mais do que falem, que ajam, que pegam um copo d'água, coloca, vou ficar com o neném para você poder descansar, entendeu? 2 horinhas você vai lá e dorme. Então, isso é muito importante. Isso é um fator, assim, que quando a gente tem uma chance maior para ter sucesso. Informação. E aí, o que entra dentro da parte da informação? Pegando o outro aqui, né? O outro item do nosso mapa mental. As fases do leite, que foi essa pergunta. Você que me fez ou você? Acho que foi você. Do colostro. Você. Então, é isso. O colostro, ele pode descer. Algumas mulheres já saem na gestação. Não é a maioria, né, Pri? Não é a maioria. A minoria que já sai Isso. um pouquinho antes. Não, tá tudo tá bem. Maravilhoso. E isso daí não prediz, não tem relação com sucesso na amamentação. O fato de você já ter o colostro, não. Na gestação, sabe? Então, assim, tem mulheres que o bebê nasce e que o leite ainda não desceu, o colostro ainda não desceu, e vem aquela angústia, e aí eu preciso que vocês saibam o quê? Que o bebê ele nasce com uma reserva. Que o que vai fazer o leite descer, o colostro descer, é a sucção. Então a gente vai estimular a sucção, ele vai ficar ali um tempão, puxando. Nossa, mas não tá saindo nada, não tem nenhum brilhinho. Calma, ele tem uma reserva e vocês não estão sozinhos. Vocês terão alguém do lado apoiando. Na barriguinha do neném, no estômago, quando eles nascem, cabe 5 ml. Ou seja, é muito pouco. Tão rápido vem, tão rápido digere, tão rápido ele vai querer. Porque aí começa aquela coisa, nossa, mas toda hora ele quer ficar pendurado no peito. Será que meu leite está sustentando? É a primeira dúvida. Será que tá vindo alguma coisa? Porque ainda não tá pingando. É o colostro. O colostro é um leite denso, ele é um leite, sabe, mais dourado, é a gota dourada mesmo, né? Então, assim, tá cheio de anticorpos, a gente precisa de permitir que o bebê tenha isso. E ele só vai ter se sugar. Tá difícil para sair? Vamos fazer ordenha manual. A gente trabalha a técnica. Essa vem junto nessa parte da informação, a gente trabalhar essa técnica, né? Entender essas fases que o colostro vai vir. Depois de uns 5 dias, começa a vir um leite de transição, vem a pojadura, você sente assim, do dia para a noite, você acorda com um peito gigante, dolorido, aí você fala assim, ufa, meu leite veio. Mas o leite veio e a gente precisa fazer a ordenha para sair, porque se o peito estiver tão duro, o bebê também não vai conseguir pegar. Então, tudo isso a gente vai ajustando. Então, essas informações são muito importantes. E essa questão do bebê também ficar no peito o tempo todo, é importante a gente lembrar como que é a alimentação dele dentro do útero, na vida intrauterina. Ele está recebendo todo o alimento 24 horas por dia via placenta.
E aí, quando você come, ele recebe uma sobrecarga maior. Então, é muito natural que quando eles nasçam, eles queiram ficar no peito o tempo todo. Porque eles recebiam uma quantidade mínima o tempo todo. E aí, por que de meio que de 3 em 3 horas, ele vai fazer uma mamada mais efetiva, vai parecer que ele está mais desperto? Porque era o momento em que ele recebia uma sobrecarga maior de alimento, quando vocês se alimentavam. Então, entender que o bebê precisa ficar no peito o tempo inteiro, que isso é importante para a descida do seu leite, e que isso daí faz parte de um processo de transição que a gente chama de esterogestação, que é os meses depois do nascimento. Isso é muito importante para você se empoderar da informação de que meu leite é suficiente, o meu leite vai descer, e ele não está chorando de fome, ele está chorando por qualquer outro motivo, não necessariamente fome. Certo? Ordenha manual e a bomba. É a que eu já tinha pincelado. Enquanto estiver só na fase do colostro, ordenha manual. Não pode fazer uso de bomba elétrica. Depois que fizer a pojadura, que descer aquele leite, pode sim fazer. Primeiro dar uma mamar, depois que o bebê mamar. Se vocês tiverem necessidade, por exemplo, vou voltar a trabalhar, vou precisar me ausentar, quero fazer um estoque de leite, quero doar leite. Que maravilha! Terminou de mamar, 10 minutos de bomba naquele peito que você amamentou. Certo? Tá? No outro não, por quê? Porque o outro vai ficar reservado para a próxima mamada. Tá ali, foi produzindo, foi enchendo para a próxima mamada do bebê, para não faltar para o seu bebê na hora que ele for mamar. Livre oferta e livre demanda. Eu sempre falo, o bebê ele tem direito de mamar de hora em hora. Mas ele não pode ficar sem mamar mais que 3 horas. Até quando? Até quando a tia Flávia fala para vocês. O bebê já tá ganhando peso, seu leite desceu, tá tudo tranquilo. Se ele dormir 4 horas, tá tudo bem, pode dormir. Aproveita e descansa. Pode dormir 5 horas. Então a gente vai sinalizando isso para vocês. Mas aquela informação da maternidade até a primeira consulta, que é com 7 dias de vida com o pediatra, é nunca deixar ficar sem mamar por mais que 3 horas. Aí você acorda pra amamentar. Isso aí. E se ele não quiser? Aí você vai tirando roupa, vai despertando, pega um algodão, molha, passa na roupa do bebê, troca posição. Acorda ele literalmente. Acordar. Exatamente. Quais são os riscos de o bebê ficar muitas horas dormindo? Fazer hipoglicemia, baixa ingesta, desidratar, fazer icterícia, que é aquele amarelo da pele. Então a gente tem diversas implicações quando um bebê fica por mais que 3 horas sem amamentar. Isso nesses primeiros dias de vida. Agora, se ele quiser mamar de hora em hora, se ele quiser ficar pendurado no peito, é o papel dele. Tá? Ele não tá fazendo nada de errado. Pode ficar, meu filho. Pode ficar. Aí a gente vai ficar atenta ao quê? Existem 2 tipos de sucção, que é a sucção nutritiva e a sucção não nutritiva. A nutritiva vai ser onde ele vai estar ali puxando o seu colostro, se alimentando de um alimento para manter as funções deles, funções orgânicas. E a nutrição não nutritiva, ela é tão importante quanto, porque eu estou falando de envolvimento, eu estou falando de afeto, eu estou falando de outra coisa que para ele sugar é muito prazeroso. Então ele precisa disso. Mas é para deixar o menino ficar na não nutritiva meia hora? Não. Senão seu peito vai esfolar. Então, a mucosa do peito, eu brinco que eu falo assim, é como se fossem as cutículas da unha. Se você ficar lavando roupa o dia inteiro ou ficar de molho o dia inteiro, vai ficar dolorido, vai ficar inchado. E não é o objetivo. Então, beleza, a sucção nutritiva é super bem-vinda, a gente vai fazer o alimento da alma, mas tudo com... né? Uma direção. São quantos minutos de alimentação? Não tem uma regra, mas eu peço sempre que o bebê faça pelo menos 15 minutos de sucção nutritiva, uma sucção efetiva. Vocês vão observar que eles vão puxar, 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 puxar. Para. Cansa, descansa. Isso. Aí começa, puxa, 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 para. Puxa, para. Quando ele começar a ficar mais tempo parado, se ele não deu os 15 minutos ainda de sucção nutritiva, daquela sucção boa, acorda o bebê, posiciona ele, troca a técnica, porque ele precisa terminar de puxar. E outra coisa, a amamentação para eles, gente, é como se fosse um crossfit. É uma atividade intensa, é cansativo. Por isso que transpira a cabecinha, né? Por isso que eles dormem, porque entra no cansaço. Ele sentar um descanso, né? Isso aí, não dá, a gente não consegue, é muito puxado. Certo? Então, essas informações são muito importantes.